Olha só, gente, infelizmente faleceu no dia 22 de abril a nossa querida Lar Park Lincoln, atriz de Sexta-feira 13, parte 7. A Matança Continua. Que título bem pouco subjetivo, né, Watson? A Matança Continua. Mas isso aí não é nem o título que o Watson tá rindo. O Watson tá rindo é só de eu falar parte 7. Enfim, não vou nem rir que a notícia é trágica, né? Mas enfim. De 1987. Ela faleceu aos 60, não, desculpa, eu falei 70, né? 63 anos, desculpa, 63. Pô, muito nova, né? Gente, 63 anos, novíssima. Tu acha, fã? Ai, gente, 63 anos é nova, né? Na minha opinião, né? Super nova. Ela tem quase a idade da minha mãe, né? Minha mãe nasceu em 64. Minha mãe tem 61. Pô, ela é 3 anos mais velha que a minha mãe. E seu pai? Meu pai é de 66. Ela é mais velha que meu pai, 4 anos, provavelmente, né? Enfim, então. É. É muito nova, né? Triste, né? Ela viveu a Final Girl, Tina Shepard, papel que reprisou em 2021. Ah, foi? Ela reprisou? No Fanfilme. Ah, Fanfilme é um filme feito por fãs, né? Não é filme oficial. Rose Brood, Descanse em Paz. Pois é, né? É uma querida. Eu fico muito triste quando eu soube essa notícia, né? Eu tava mexendo no X, aí do nada eu vejo a foto dela, eu vejo Sexta-feira 13, parte 3. Aí eu falei assim, o que que foi? Né? O que que foi que aconteceu? Aí quando eu vi faleceu, eu falei... "Ah!" eu tomei aquele choque, Watson. Eu falei, "Ah, gente, ela faleceu. Aí eu fiquei tão triste, Watson. Eu fiquei mexido, sabe? Porque eu gosto muito da franquia Sexta-feira 13, muito mesmo. Eu não escondo pra ninguém. A minha franquia favorita de terror é Pânico, mas depois de Pânico é Sexta-feira 13. Vem logo em segundo lugar. Então, pra mim, Watson, nessas duas franquias, eu guardo muito no meu coração, né? Então, todos os autores, eu sou muito apegado, assim, né? E eu, quando vejo esse tipo de notícia, eu fico triste, né? Muito triste. Eu falo, poxa, tal pessoa faleceu, né? E ela, gente, né, fez uma ótima Final Girl. Final Girl, pra quem não sabe o que que é o título, Marcelo, que a gente dá para os sobreviventes de filmes de terror. Geralmente a gente fala, ah, é a Final Girl, ou as Final Girls, ou o Final Boy, ou os Final Boys, quando é mais de um, pra dizer que aquele personagem sobreviveu àquele filme, né? Então muita gente já sabe, né, Watson, né? O que é uma Final Girl, um Final Boy. Eu acredito que o Watson talvez até use esse título também, né? Quando ele assiste um terror. Ai, quem vai ser a Final Girl? Se é que vai ter, né? Que tem filme de terror que não tem. Né? Tem filme de terror que morre todo mundo. Mas geralmente tem, né? Final Girl, ou até mais de uma, né, Watson? Né? E tem os Final Boys também, né? Que são os homens, né? Sexta-feira 13 também tem vários homens que sobrevivem ao Jason. Vários. É triste a gente ver uma atriz tão nova que faleceu, né? Eu fiquei muito sentido, porque não sei se vocês sabem, né? Eu acho que eu já falei aqui, que eu já falei tanta coisa aqui, né? De Sexta-feira 13. Mas eu tava até explicando pro Watson, que eu mandei um áudio enorme pro Watson, não foi Watson, né? Que o Watson viu eu postar isso aí no WhatsApp, Marcelo, e o Watson veio me perguntar, vem cá, ela morreu de quê? Eu não soube nem responder ele, porque, Watson, eu juro pra você, não foi porque eu não quis, não. Eu procurei, rodei a internet toda pra ver se eu achava, pesquisei no Google, não saiu do que foi que ela faleceu. Não saiu. E eu fiquei pensando, puta que pariu, essa mulher faleceu de quê, gente? Tava com câncer, tava com alguma coisa, né? Geralmente a gente pensa logo câncer, né, Watson? Então acidente ou alguma outra coisa, né? Mas não sei do que foi que ela faleceu. Eu só dei uma olhada nas fotos dela e ela tava muito magra, né? Tava diferente, assim, meio abatida. Quer dizer, ela sempre foi meio abatida. Até que se você assistir Sexta-feira 13, você vai perceber que ela é meio abatida. Até a Tina, ela é meio assim, né? Mas eu acho que é por conta da personagem ter passado muitos anos no sanatório. Enfim, ela fez a personagem muito bem. E foi o primeiro Sexta-feira 13 que eu assisti, foi esse. Então eu tenho um apego, um carinho muito grande por esse filme. Eu me lembro como se fosse hoje. Em 2015, eu comprei na mão do pai de Tatai, né? Que é meu primo Tito. Aí eu comprei na mão de Tito um DVD que vinha A Hora do Pesadelo 2, Sexta-feira 13, parte 8. Mas o Watson já deve estar pensando, parte 8? Mas aí não é a parte 7? Depois você vai entender, Watson. Sexta-feira 13, parte 8.
e vinha Brinquedo Assassino 2, se eu não me engano. Era esses os filmes, né, que tinha. E eu me lembro que eu amei assistir Sexta-feira 13, lá em 2015. Eu me lembro que eu assisti no quarto da minha mãe. E eu assisti com um pouco de medo, né? Porque eu nunca tinha assistido nenhum filme de Sexta-feira 13. E na minha cabeça, quando eu era criança, né, que na época eu tinha 11, 12 anos, na minha cabeça as pessoas botavam muito pânico com Sexta-feira 13, né? Ah, é um filme muito violento, pesado, Jason, aquela máscara dele, né, Vatos? E quando você assiste os filmes do Jason hoje em dia, claro, muitas cenas são pesadas, mas são filmes mais pra você rir, né? Dos efeitos, né? Que muitos são bem trash. É porque assim, né, Vatos? O que era naquela época aterrorizante, hoje já não é mais tanto. Hoje não é mais tanto, né? Embora tem mortes muito pesadas de Sexta-feira 13 ainda, que se você assistir aí, você se traumatiza, né? Tem umas que são muito pesadas, né? Aí o Vatos quer logo saber, nesse filme tem alguma fã? Chegaremos lá. Mas sim, só que o DVD veio trocado. Era Sexta-feira 13, parte 7. Só que veio marcando, eu me lembro que a capa do DVD era o pôster dos 3 filmes que eu falei e tinha o Jason na frente, né? E eu me lembro que nessa mesma época eu peguei 50 Tons de Cinza, eu peguei um monte de coisa pra assistir. Narcos, que era uma série da Netflix. Nunca assisti, mas eu peguei. Que tinha hora que eu comprava os DVD, mas nem assistia. Era só o prazer de ter, Vatos. Eu tinha o DVD. Eu tinha o DVD, Watson. Marcelo, tem hora que eu brinco com o Watson, né? Porque tem hora que eu falo assim, eu tinha o DVD, e o Watson já dá risada, né? Porque já virou tipo um bordel, né? Eu tinha o DVD. Aí tem hora que eu posto que eu assisti tal filme, aí o Watson vem logo. Tu tinha o DVD desse filme, fã? Eu falo, eu tinha o DVD, Watson. Ô, Watson, tu sabia que eu tinha o DVD de Wicked? Olha o Watson, o Wicked nem lançou, mas eu já tinha o DVD. Enfim, tô brincando. Aí o que acontece, gente? O DVD veio trocado. Ai, eu acho que a cena, eu me lembro como se fosse hoje. A cena que mais me deixou com medo foi a cena que tem um casal moreno, que tem uma menina morena e o cara moreno, né? Aí eles estão transando dentro do carro, Marcelo. Né? Dentro da van, melhor. É uma van. Aí tá, né? Aquela cena romântica, né? O vai e vem do casal. Aí do nada escuta um barulho do lado de fora. Aí a morena, você ouviu isso? Aí ele, não é nada não, vamos continuar. Aí eles continuam, né, ali, né, no entra e sai. Aí o barulho de novo, Watson. Aí ela, será que o seu primo já chegou? Aí o Watson deve estar pensando, primo? É porque nesse filme do Sexta-feira 13, o que acontece é o seguinte. A Tina, ela tem superpoderes. Superpoderes mentais. Aí o que acontece? A Tina, ela, como tem superpoderes, ela é meio que. Ela mata o próprio pai sem querer. Tudo bem que o pai dela é um escroto, né? Porque o filme já começa com o pai batendo na mãe. Aí ela vê o pai batendo na mãe, aí ela corre pro meio do lago, aí ela começa a falar que ela queria que o pai sumisse, aí, meu amor, o pai some. Como mágica, Watson. Diria a Ariana. O pai some, né? Aí o pai sofre um acidente provocado por ela mesma, né? Porque ela começa a pensar muito, né? Aí o pai tá tipo num negócio assim, porque geralmente em lago tem isso, né? Que tem aquelas partes de madeira que são tipo uma pontezinha, né? Aí as madeiras começam a cair, o pai dela acaba caindo junto e morre afogado dentro do lago. Aí passa-se anos, Tina tá traumatizada, aí ela volta, né, do sanatório, que ela tava no sanatório, e ela tá sendo estudada por um doutor, né? Acho que o nome do doutor é Doutor Louis, Doutor Lu, alguma coisa assim. Aí o doutor, ele começa a estudar ela, né? Começa a testar os poderes mentais da Tina. Aí Tina, ela quebra vaso, ela joga a televisão longe, ela quebra quadro, ela faz um monte de coisa. Eu acho esse filme muito legal, Marcelo, porque a gente vê finalmente uma Final Girl na Sexta-feira 13, que realmente luta com o Jason de igual para igual. Porque o Jason Watson, né, você vai concordar comigo, ele não é humano, gente. Ele é humano até uma determinada parte ali das partes de Sexta-feira 13, né? Eu acho que até o capítulo 4, ele é humano ainda. Do 4 pro 6, né, porque o quinto filme não é o Jason que a gente conhece, mas sim um farsante se passando pelo Jason. No sexto filme, literalmente o filme começa com uma cena do Jason sendo ressuscitada pelo Tommy Jarvis, que é o Final Boy do quarto, do quinto e do sexto filme. Então no sexto filme a gente já começa com uma cena do Final Boy indo lá ressuscitar o Jason, não sei pra quê, mas ele foi lá e ressuscita. E lembrando que essa é a parte 7, vem depois da parte 6.
Aí o que acontece? A Tina, ela acaba indo passar, né, um tempo lá naquele acampamento com a mãe, com o doutor, e o doutor vai fazendo vários testes pra testar a mente dela. E como todo filme de Sexta-feira 13 tem que ter jovem pra morrer, né, Watson? Né? Do lado da casa da Tina e da mãe do doutor, né? Tem uns jovens lá que estão passando um final de semana ali, porque vai ter um deles, né, que vai fazer aniversário. Só que o jovem que ia fazer aniversário com a namorada já morreu, que o Jason mata. Inclusive, eu acho que é a primeira morte assim do Jason no filme são esse casal, né, com o aniversariante. Aí eles ficam o filme todo pensando, né, que o aniversariante tá ali, que tá escondido, e isso rende várias cenas de morte do Jason, né, porque as pessoas pensam que é o cara do aniversário, sendo que não é ele, é o Jason. Então o que acontece é que esse casal tá lá transando no van, aí eles escutam várias vezes o barulho e eles pensam, deve ser o Michael, que eu acho que o nome do cara é Michael. Deve ser o Michael que chegou. Aí quando o cara sai assim, o Jason pega ele e esmaga a cabeça dele. E depois o Jason vai, né, e pega um negócio de aniversário, daquele negócio que a gente bota na boca, que sopra, a língua de sogra. Só que não é uma língua de sogra normal, é tipo uma língua de sogra diferente, é diferente, Vats. Ele fia no olho da menina, né? E são cenas de morte muito boas, só que elas foram muito cortadas, né? Porque eu tava explicando pro Watson que esse é o filme da franquia Sexta-feira 13, gente, que tem mais mortes cortadas. Se vocês pesquisarem aqui no YouTube, é porque eu não posso botar as cenas aqui, mas se vocês pesquisarem no YouTube, tem várias e várias cenas de Sexta-feira 13, parte 7, com imagem de VHS, que é bem interessante de se ver. Ó, vocês botam aqui, ó, Sexta-feira 13, parte 7, cenas deletadas, né? Que a gente usa esse termo. Aqui, Watson, ó. Aqui. Aparece logo, ó, são 16 minutos de cenas cortadas. Eu acho muito bom, Marcelo, Watson, todo mundo que tá me assistindo, assistir o filme original. Vão lá, assistam Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua. É o filme da franquia Sexta-feira 13 que eu acho que é o menos pesado. Talvez é pesado, né, Watson? Porque é um filme de terror também. Eu falar que é o menos pesado também, eu tô mentindo um pouco, né? Na verdade, não é mentindo, omitindo. Mas ele não é tão pesado como os outros, Watson, porque, como eu falei, todas as cenas foram cortadas. Então, simplesmente o Jason enfia o negócio no olho da menina, você vê o negócio entrando, mas você não vê como ficou. Como ficou. Então, você sabe que ele matou a menina enfiando um negócio no olho dela, mas você não sabe como ficou. Porque a cena foi cortada, completa. É tipo assim, Watson. Imagina aí a cena, eu tô escondido, né, no armário, aí Vanessa abre a porta, eu tô com a faca. Só que eu não mostro atacando Vanessa. Eu só mostro que eu tô com a faca. Entendeu? Aí a sua mente já imagina que ela morreu daquela forma. É que ela morreu daquela forma. Né? E também depois, né, isso é um clássico do Sexta-feira 13, a Tina vai achando os corpos, né, dos mortos. E aí você consegue ver mais ou menos como ficou. Porque Sexta-feira 13 tem isso, né? Quem já assistiu sabe que no final do filme sempre tem as cenas, né, da protagonista, da Final Girl ou do Final Boy achando os corpos, né? E ela vê, né, como ficou e dá pra gente ter uma noção de como seriam essas mortes se não fosse cortado. Fala, mas por que cortaram? Então, Marcelo, né, antigamente existia um órgão nos Estados Unidos chamado MPAA. O MPAA, ele cortava muita coisa de Sexta-feira 13 porque ele deixou o filme original de 1980 passar sem muitos cortes. E como eles viram que Sexta-feira 13 de 80 tem muita cena de morte icônica, né? Tem aquela do Kevin Bacon que enfia... o Jason enfia o negócio por debaixo da cama, né? Corta isso aqui, ó. Não tem essa parte aqui do pescoço, Vasco? Do pescoço pro tórax. Essa parte macia que a gente tem aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Que a gente tem. Né, o cara enfia, né, praticamente entre o pescoço e o tórax do Kevin Bacon. Tem uma que recebe uma machadada na cara, outra é frechada, enfim, um monte de morte triste, né? E eles deixaram essas cenas passarem sem cortes. Aí eles criaram um ranço de Sexta-feira 13 que praticamente todos os outros filmes têm cenas cortadas. Alguns desses filmes conseguiram restaurar cenas, né, porque eles mantiveram o material bruto salvo. Só que a parte 2, que é de 1981, e a parte 7, que é a da Tina, da atriz que faleceu, né?
elas são uma das partes que não foi preservado o material bruto. Então a gente não tem essas cenas para restaurar, sabe, Vato, né? Restaurar o HD. Então a gente tem essas cenas graças a gravações de VHS, né? Na época, né, eles preservaram ali por VHS, mas não a gravação. Eu acho isso idiota, né, Vato? Você veja você preservar o material bruto, original, né? Original em película para restaurar. Até porque, não sei se esse povo pensa também, porque naquela época o povo parece que não pensava, né, Vato? Só apagava capítulo de novela, não usava as cenas descartadas, apagava. Tipo, uma hora ou outra esse MPA ia acabar, né? Uma hora ou outra, né? Então era um material que naquela época, né, Vatos, eles não iam usar, mas futuramente, né? Futuramente poderiam usar, até porque esses filmes sempre são relançados, né? E é uma franquia de sucesso, uma franquia que já estava no 7º capítulo, porque assim, Vatos, se fosse do primeiro ou segundo filme, beleza, né? Eles nem sabiam que a franquia ia durar tanto, mas 7ª parte já deveriam ter em mente, né? De preservar o material bruto descartado e as cenas que foram cortadas. Não preservaram. Então tudo que a gente tem de Sexta-feira 13, parte 7, foi perdido. Mas é muito importante que vocês pesquisem. Tem esse vídeo aqui de 16 minutos. Se o Watson quiser também, Marcelo e outras pessoas, é só pesquisar Sexta-feira 13, parte 1, parte 2, parte 3. Tem várias cenas cortadas. Algumas estão em HD, outras estão em, infelizmente, gravações em VHS. E é o que sobrou e não tem como restaurar. É só isso, né, Watson, né? Mas dá pra você ter uma noção, Watson, né, de como seria essas cenas originais se não fossem cortadas. E o que acontece também, Watson, é que como essas cenas são cortadas, o filme perde o sentido. Porque, por exemplo, no filme Sexta-feira 13, parte 7, tem uma personagem que é meio que uma Betty a feia. Ela é feinha, sabe? E essa personagem, gente, né? Vou trocar o cenário, já volto. Sim, já tô terminando. Essa personagem, ela é meio que feinha, sabe? E ela meio que disputa com uma outra menina lá, né? Um boy. Só que esse boy e essa menina, eles acabam ficando, né? A menina mais bonitinha. E essa menina feia tem uma cena que mostra ela se arrumando. Isso tá no filme, tá, Vatsu, né? Isso foi preservado. Ela tá se arrumando, só que do nada corta pra essa menina achando os corpos da menina bonita com o cara que ela tava querendo ficar e disputando com a menina bonita. E ela corre pro celeiro. E é uma cena toda mal costurada. Você percebe que teve a cena ali de morte dos dois, só que não tá no filme. E você também percebe que tem mais cenas dessa menina bonita, né, com o cara antes dela morrer, né, e que foi cortado, provavelmente uma cena de sexo, alguma coisa, né, eles cortaram. E também quando tem a menina feia pra ela morrer na cena do celeiro, também que o Jason tá com uma foice e o Jason mete a foice no pescoço dela, né. Imagina como praticamente decapitando a menina, né, ou cortando o pescoço da menina. Você imagina que deve ter sido uma cena extremamente sangrenta e só tá ele botando um negócio aqui e ela, não, e corta o filme. Enfim, Watson, é um filme bom, eu acho um filme divertido. É o melhor da franquia? Não, mas talvez no sentido de entretenimento seja um dos melhores, porque é muito bom a cena da Tina brigando com o Jason. Eu acho, Watson, que esse filme do Sexta-feira 13, ele consegue ser icônico em 3 coisas. Primeiro, a Final Girl, eu acho a Final Girl maravilhosa, eu acho que a Tina é muito, assim, sabe, Marcelo, pouco comentada. Eu acho que a Lar fez um trabalho essencial para mudar essas Final Girls de Sexta-feira 13, né? Ela é literalmente a única Final Girl, Watson, né? Diferente da franquia. Ela tem superpoderes. É como se você pegasse a Carrie, a estranha, e botasse ali para lutar com o Jason, né? É muito estranho você ver uma pessoa com poderes mentais lutando com o Jason. E eu vou dizer uma coisa pra você, Watson. Vale muito a pena você assistir esse filme, porque a cena final, os 30, 40 minutos finais, são a melhor parte do filme, que é a Tina lutando contra o Jason. E tem várias cenas da Tina lutando com... A Tina eletrocutua o Jason, a Tina simplesmente toca fogo no Jason, a Tina tira a maquiagem não, a máscara do Jason com o poder da mente dela, e a Tina destrói a casa, e ela é uma Final Girl muito, muito boa, muito, muito boa. Eu acho que é uma das melhores de Sexta-feira 13. E eu acho que a segunda e terceira coisa que eu acho também que é marcante é a maquiagem, né, do Jason. Eu acho, Watson, que se tem um filme do Sexta-feira 13 que merecia ter sido indicado ao Oscar, era esse, pela maquiagem.
Gente, a maquiagem do Jason nesse filme é excepcional, Marcelo. Tem uma cena mesmo que o Jason sai do lago, porque a Tina, ela ressuscita o Jason no filme, né? Porque no final do sexto filme, da parte 6, o Tommy Jarvis, né, que é o nosso Final Boy do quarto, quinto e sexto filme, ele consegue botar o Jason para debaixo do lago de novo, né? Ele acorrenta o Jason. Só que a Tina, no início do sétimo filme, né, da parte 7, ela traz ele de volta, porque ela tenta ressuscitar o pai que tá no fundo do lago no início do filme. Só que ela não consegue. Aí ela acaba ressuscitando o Jason. Aí tem uma cena que o Jason sai da água, Watson, que eu juro, é uma das melhores cenas de maquiagem da franquia. Mostra as costas do Jason aprodecida, com os ossos de fora. E a maquiagem também na cena que ela arranca a máscara dele com o poder da mente é muito boa. Você vê como o rosto do Jason tá deformado. E se você assistir, Watson e pessoal, Sexta-feira 13, do primeiro até o último filme, você vai pegar várias referências. Por quê? Porque ela tira a máscara do Jason, ele tá todo apodrecido, com uma maquiagem, Marcelo, podre. Você vê que é um cadáver literalmente andando, né? E você vê também nesse cadáver, Watson, tipo um corte de machado na cabeça dele, que é da parte 3, da Chris, né? Que a Chris é a nossa Final Girl do terceiro filme. Acho que eu falando tudo isso, Watson, é muita informação. Tu sabe muita coisa desse filme, né, fã? Eu acho que quando eu falo isso, acho que o Watson pensa, misericórdia, ele sabe tudo da franquia. eu sei que eu já assisti os filmes várias vezes. Aí o que acontece? Tem aquela marca, né, do machado, da cena que a Chris, na parte 3, mete o machado na cabeça do Jason, tentando matar ele. Então tem a marca ali, né? É bem legal. Inclusive até a própria máscara do Jason também tem a marca do machado, né? Tem um corte do quarto filme pra frente. E eu acho que eu acho que a terceira coisa que eu acho que é icônica é que esse foi o primeiro filme do Sexta-feira 13 feito pelo maravilhoso, eu vou me esquecer o nome dele agora, mas ele fez Sexta-feira 13, parte 7, parte 8, Jason vai pro inferno, Jason X e Fred vs Jason. Ele fez o Jason em 5 filmes, acho que... Ai, me esqueci o nome dele, gente, desculpa. Deixa eu dar um Google aqui pra não falar merda. Sexta-feira 13, parte 7. Autor que faz o Jason. Eu me esqueci o nome dele, gente. Me deu um branco. Ah, é o Kenny Hodder. O Kenny Hodder. Esse aqui, ó, Watson. A cara dele, ó. Tá bem velhinho, tá vivo ainda, né? Ele aqui, ó. Ele é um cara todo malhadão, né? E, gente, ele faz um Jason incrível. Sabe por quê, Watson? Porque o Jason da parte 7 pra trás, né? Ele bota medo em você, mas você percebe que eles trocam os autores, né? Você percebe, por exemplo, Watson, né, que o Jason da parte 2 não é o mesmo Jason da parte 3, que não é o mesmo Jason da parte 4. Vai trocando os autores, né? Só que a partir do sétimo filme foi o Kenny que fez, né? Ele fez 5 filmes da franquia. E você percebe, Watson, né, que do Sexta-feira 13, parte 7, de 87, a Fred vs Jason, de 2003, o Kenny, ele é o melhor Jason. Na forma que ele atua, a forma que ele anda, a forma que ele faz tudo, gente, é impressionante. Ele é um ótimo intérprete do Jason. É muito foda o trabalho deste homem. Aí o que acontece, gente, né? Ele merece muito ser lembrado. E eu vou colocar uma cena extra aqui também, Watson, né? Porque assim, tem uma cena desse filme que foi uma das cenas cortadas que não faz o menor sentido, que tem um casal, né, que acabou de transar no meio do mato, e não tem nada a ver com aquele casal que tava transando na van, é outro casal, porque os casais em Sexta-feira 13 adoram transar no meio das coisas, né, pro Jason matar. Aí tá lá, né, mostrando o casal no bem bom, aí o que acontece? O cara vai pegar lenha e deixa a menina lá dentro. Aí o Jason vai lá, ele enfia o facão, né, o cara vê o Jason, né, larga as lenhas no chão, corre, o Jason pega o facão, Watson, e joga o facão cai no cara, abate o cara. Aí depois o Jason pega esse mesmo facão e vai matar a menina. Ele rasga, né, o negócio da menina lá, né, o acampamento da menina, né, que a menina tá dormindo, e a menina, idiota, obviamente, né, ela se cobre dentro do saco de dormir. Aí o Jason simplesmente fecha o saco de dormir, pega ela, arrasta essa menina pelo saco de dormir e bate o corpo dela na árvore e ela morre automaticamente. É uma cena que não faz muito sentido, Watson, porque ele pega ela e bate ela uma vez só e ela já morre, porque essa cena foi cortada pelo MPAA.
Mas se você pesquisar lá naquela parte que eu falei, no YouTube, tem a cena original maior e você percebe que ele bate nela mais vezes, né? Pra ela morrer. Por que eu tô botando essa cena bônus aqui, gente? Porque essa cena, ela foi refeita 2 vezes na franquia. Em 2001, no Jason X, né? Tem uma cena que os protagonistas colocam ali um holograma pro Jason, né? Porque Jason X se passa no espaço. E o Jason, ele imagina, né, que ele tá no acampamento Crystal Lake, na Terra, né? Sendo que o filme passa no espaço, né? Jason X. Aí ele acaba pegando as 2 meninas lá, que são hologramas, e batendo nelas, né? Dentro de um saco de dormir na árvore, né? Que é uma referência a Sexta-feira 13, parte 7. Só que o interessante, Vatos, é que o Jason, ele começa a perder a paciência, porque ele bate e as meninas continuam rindo, porque elas estão vivas. E ele olha e fala assim, o que que tá acontecendo? Eu tô batendo nelas aqui, elas não estão morrendo, sendo que elas são hologramas, né? Então essa é a piada da cena, né, que eles homenagearam em Jason X. E em Sexta-feira 13 de 2009, que é o remake, que com o Jared Padalecki, né, o Sam de Supernatural. Aí o Marcelo, o Sam fez um filme do Sexta-feira? Fez sim o Sam. O Jim não. Mas o Sam fez, ele fez. Ele fez o Final Boy do remake de 2009. Tem uma cena, que é a cena inicial, a morte de abertura, que tem uma menina que também tá transando com o cara, e o cara sai pra fumar maconha, aí deixa a menina lá, literalmente, né, o Jason vai lá, pega a menina, né, bota a menina dentro do saco de dormir, aí você pensa, ah, eles vão simplesmente bater, né, na árvore, Watson. Só que sabe o que o Jason faz? Ele literalmente assa ela viva dentro do saco de dormir. Eu acho, Watson, que é uma das 3 mortes mais sofridas de Sexta-feira 13, da franquia. E a hora que eu vou botar no top 3, Watson, é porque a cena é muito pesada. Gente, eu juro pra vocês, é uma das piores cenas da franquia do Sexta-feira 13. Literalmente, ele assa a menina viva dentro do saco de dormir. Eu não sei como é que eles enfiaram a câmera dentro do saco de dormir, Watson. Você vai vendo a menina derretendo. É horrível. É uma das piores cenas da franquia. Porque esse filme com o Sam Supernatural já é eu acho que é o mais pesado da franquia. Gente, juro pra vocês, o remake do Sexta-feira 13 tem que ter estômago pra assistir. Porque tem umas cenas lá, Watson, que é só o sangue do cordeiro, viu? É pesado, é muito pesado. Claro que não é pesado nível Terrifier, Jogos Mortais, o Albergue, mas tem umas cenas ali que, ai, tem que ter estômago pra você assistir. Até eu, que sou fã de filme de terror, reconheço que tem que ter estômago. Enfim, que a nossa querida Lar Park Lincoln sobreviva, né, pra sempre no nosso coração, que Deus abençoe, e é isso. Queria saber de você que está me assistindo, o que você acha de Sexta-feira 13, parte 7? Já assistiu? Qual é o seu filme favorito? Gosta da Tina? Ela é uma ótima Final Girl? Se não, qual é a melhor Final Girl de Sexta-feira 13, na sua opinião? Na minha opinião, eu não vou botar a Tina não, viu, Watson? Por mais que ela tenha superpoderes, né? Eu vou botar a Dinner, de parte 2, de 81. Que eu acho que é a melhor, é a Dinner, de parte 2. Mas eu acho que em segundo lugar eu boto a Tina. Que a galera não fala muito da Tina, mas eu adoro a Tina. E, cara, os 40 minutos finais de Sexta-feira 13, parte 7, é muito bom. Você vê a Tina, literalmente, Watson, botando o Jason no lugar dele. Ela bota, Watson. O Jason come... Você chega... Watson, antes de eu terminar, eu tenho que falar isso. Você chega ao ponto de perceber que até o próprio Jason tá impressionado. Tá impressionado, tipo assim, como é que essa mulher tá fazendo isso? Ela tem superpoder? São umas cenas muito engraçadas, Watson, que até o próprio Jason estranha. Tipo, o que essa mulher tá fazendo, né? Porque ela quebra poste, ela joga coisa nele. Ah, é maravilhoso. É maravilhoso, eu adoro. Tem a morte da Melissa também, que é a Patricinha, que o Jason pega o machado, né? Bate na cara da Melissa com o machado. Ah, é maravilhoso. Eu adoro Sexta-feira 13. Eu amo. Eu reassisti esse filme coincidentemente em março do ano passado. Do ano passado, não, desse ano. Assisti em março desse ano. Foi até no sábado, né? Que minha mãe foi pra igreja e tudo. E eu adorei. Adorei, adorei, adorei. Adorei. Sem eu saber, foi uma despedida minha da atriz, né? E é maravilhoso. Ah, eu adoro. Desculpa aí, viu, gente? Quase 30 minutos, mas é porque eu adoro falar de Sexta-feira 13.